Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lindo país. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais cruz. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as almas prateadas dos vales perfumados por jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. São João, capítulo 16, verso 13. Aqui está uma segurança inabalável do verdadeiro crente. Crente é aquele que crê na palavra de Deus. E conforme nós temos analisado, não somente crê, porque os demônios também creem, mas crê e obedece. Esse é o verdadeiro crente. Crê e pratica. Agora, nós encontramos muitos praticantes daquilo que eles creem e pensam que estão crendo corretamente. São praticantes verdadeiros, sinceros, até mesmo no mundo pagão. Existe uma crença e uma mãe tem coragem de dar o seu filho para ser comido por um crocodilo, para ser queimado dentro de um ídolo de ferro oco por ali, e assim outras coisas terríveis, cultos, mas eles dão a vida pelo que eles creem, o que infelizmente não acontece com o chamado cristianismo. Infelizmente não acontece. Mas, amigos amados, o que nos leva a praticar verdadeiramente aquilo que cremos, sem legalismo algum, sem imposição, sem espírito religioso, sem fanatismo, é o Espírito Santo. Porque Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Como bem sabemos, a verdade tem preço. A verdade é loucura para um mundo mergulhado na mentira. A verdade é loucura para um mundo que está comerciando, comendo e dormindo sob mentira. Então, isto é um fanatismo. A verdade não deixa de ser um fanatismo, uma loucura para os que perecem. Mas Paulo disse: para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Conclusão do pensamento, da síntese, desta mensagem é esta: somente o Espírito Santo nos pode guiar na verdade. E somente tendo o Espírito Santo, nós podemos chegar aos céus, entrarmos no reino dos céus, estarmos na ressurreição. Porque o Espírito Santo veio para tirar ao crente de todo o amido, de toda a casca, de tudo que é formal apenas, de tudo que é social, de tudo que é tradicional. Esse é o verdadeiro cristianismo. Jesus não deu satisfação à tradição de então, rasgou aquele véu tradicional e foi dar água para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Com quem? Um homem, especialmente judeu, não devia conversar. A quem? Um homem, especialmente judeu, não devia dar
a menor satisfação em público, a mulher samaritana. Mas Jesus, o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos, veio tirando todo esse amido, toda essa casca, toda a aparência, toda a máscara, e mostrando Deus, revelando o Pai, porque Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito do Pai, que habita no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse, Jesus Cristo, apresentou, mostrou o Pai para o mundo. Quem vê a mim vê o Pai. Mostrou o Pai através de suas obras. Crede pelo menos por causa das obras. Ele clamou, ele insistiu, mostrando que de fato o Pai estava nele. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não importa o quanto a verdadeira igreja de Cristo mostre através de seu testemunho que tem o Espírito Santo. O mundo religioso, que é constituído de amido apenas, de casca, não reconhecerá. Como não reconheceu em Jesus Cristo, não pode reconhecer no seu corpo místico. Agora, o que é que faz o Espírito Santo? Faz isto, tira toda a casca, tira todo o amido. É isso que ele faz. Ele lava você no sangue de Jesus Cristo, pela fé. Ele lava. É o Espírito Santo quem nos lava no sangue de Jesus, pela fé, porque somente o Espírito Santo nos concede a verdadeira fé, pela qual nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus. E não é na química do sangue, mas sim é pela fé no sangue. E essa fé não é nossa própria. Essa fé é inspirada pelo Espírito Santo. Para isso foi que ele veio. Ele veio para endireitar o que estava torto. Ele veio para fazer direitos os lugares torcidos. Ele veio para endireitar a você e para fazer com que os lugares altos se baixem, para fazer com que os Saulos caiam dos seus cavalos, de seus pedestais. Veio para fazer com que pareça como se todos os montes estivessem saltando como cordeiro e como se todas as folhas do campo estivessem batendo palmas de aplauso ao Deus vivo, à verdadeira verdade, à verdadeira mensagem. Quantos se alegram com a presença de Deus? Quantos se alegram com a presença do Espírito Santo? Quantos se alegram com a verdade, com a verdadeira mensagem que corrige, que redargua, que exorta? Quem recebe a mensagem do Espírito Santo com aplausos? Qual o monte que é rebaixado com a mensagem do Espírito Santo? Sim, quando isto acontece, até o canto das aves parece diferente para nós. Campainhas de gozo soarão. Então não haverá escusas de maneira alguma para com a verdade, porque ele próprio testifica da verdade dentro de nós. E nós aplaudimos a verdade, nos alegramos com a presença do Senhor, embora aquela Mícal, cujo ventre é estéril, fique ali menosprezando, zombando, como a mulher estéril de Davi zombava do seu esposo, enquanto ele aplaudia, saltava, dançava ao redor da arca do Senhor, que representava, por sua vez, a presença de Deus em Israel. Você tem gozo? Você tem prazer na correção?
O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. E de que maneira ele o faz? Qual o instrumento que ele usa? É um pensamento humano? Não. É a Escritura. Não há outro meio. Por isso, se você tem o Espírito Santo, você não, de maneira alguma, recusa ouvir a palavra do Espírito Santo. Para isso foi que ele veio. Esse foi o propósito que Deus teve ao enviar o Espírito. O enviou para que você faça todas estas coisas e para que você caminhe após ele. A Bíblia diz, por exemplo, que é mal, não está bem, existir traje masculino na mulher. A Bíblia diz isso. Agora você põe isso em dúvida, mostra que você não tem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. O Velho Testamento é tanto Bíblia quanto o Novo Testamento. O que é sombra tem se cumprido em Cristo, tem se cumprido na palavra. Mas Deus nunca deixou de ser santo, de ser puro, de exigir santificação, de maneira alguma. Por isso que um pregador não pode se pôr detrás do púlpito, a menos que ele tenha a graça suficiente para pregar a palavra de Deus como ela é. Como o Espírito Santo usa, pois ela é a espada do Espírito para cortar estas pedras que são os membros da igreja, formando o edifício, edificado sobre o fundamento inabalável dos apóstolos e dos profetas. Nenhum homem tem o direito de pregar o Evangelho. Não. Antes de ter um belo diploma, não. Isto é nicolaítismo. Isto é o Evangelho da serpente. Nenhum homem tem direito de pregar o Evangelho antes que tenha a vocação especial do Espírito Santo para esse determinado fim. Um homem que tenha coragem, pelo próprio Espírito, não que ele seja um valentão, não que ele próprio mostre coragem como homem, mas um homem que deixa sua boca abrir, expressando a verdade que o Espírito usa para os homens e para as mulheres. Por quê? O povo nunca terá uma fé maior do que aquele que lhe ensina. Não, assim como o corpo não pode dirigir a cabeça, o pastor é a cabeça da igreja, literalmente falando, e a congregação não pode ter um nível de fé mais alta do que a do seu pastor, porque a congregação ouve ao seu pastor, ouve aquele pregador, e a fé vem pelo ouvir. O ouvir aquilo que o homem está falando. Se ele está falando a palavra de Deus, a única que o Espírito Santo usa, então aquela congregação terá uma fé genuína na palavra de Deus. Embora tendo ali 3 classes de crentes. Mas compete o juízo de Deus estar dentro da casa de Deus. Porque se não somos julgados aqui pela palavra que o Espírito Santo usa, fiquem sabendo, vamos ser julgados no trono branco. Agora Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6 da sua primeira carta, ele mostra que nós vamos julgar o mundo e até mesmo os anjos. Isto não é profundo? Isto não chama a atenção de todos nós, nesta hora em que estamos vivendo? E que o próprio povo e muitos homens clamam por causa da confusão religiosa e querem uma unificação. Isto está certo, esta unificação. Mas uma unificação em qual eixo? Uma unificação em qual centro?
Eu estou disposto a unificar. Eu luto pela unidade da fé. Dou minha vida por esta unidade. E desafio a todos também lutarem pela unidade da fé. Mas concentrada em quê? No dogma de qual igreja organizada aqui na Terra? Em nenhuma delas. Vamos unir a nossa fé e concentrá-la na palavra de Deus? Repetindo o que é verdade, o Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. Vamos unir a nossa fé através do Espírito Santo, que sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra? Quantos estão de acordo? Deus conhece o seu coração. Eu sei que há muitos que se oferecem como altar que é maior do que a oferta, como altar de Deus, como altar sobre o qual é oferecido o sacrifício vivo, o sacrifício do Senhor. Oh, você moça, você moço, senhora, varão, pai de família, crianças, como Samuel, as crianças, podem oferecer os seus corações, todos nós, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Você chega e faz da sua vida um altar sobre o qual você sacrifica o sacrifício que agrada a Deus e oferece o dom da revelação pelo Espírito Santo, como fez Abel e não como fez Caim. Caim estava oferecendo a Deus, estava adorando também, mas o seu sacrifício, a sua adoração, não tinha revelação do Espírito Santo. Não era guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Você diz, não me faz mal fazer isto ou aquilo. Ora, como não, se a palavra de Deus diz que você não deve fazer isto, mulher? Se o Espírito Santo está em você, ele lhe guiará corretamente a palavra. Não haverá escusas de sua parte. Deus não faz alterações, nem admite escusas. Ele dirige seus passos e você lhe segue. Isso é tudo. Você ouve a voz do seu pastor e conhece a sua voz. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, Ele está pedindo para você lhe dar o que é de melhor. E o que é que você tem de melhor? É o seu carro? É a sua casa? Não, é a sua alma, é o seu coração, que é o altar vivo no qual habita o Espírito Santo. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas são. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo, até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Salvador batendo está, o Salvador batendo está. Oh, não ouveis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Ele te ama, o Salvador batendo está, Ele te chama, o Salvador batendo está. Oh, não ouveis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, abre-lhe a porta sem tardar. Com ternura está chamando, o Salvador batendo está. Ele deseja entrar. Não demores, abre-lhe a porta, o Salvador batendo está.